Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre O Paraíso Perdido, do John Milton. Bom, John Milton foi um poeta inglês, ele nasceu em Londres em 1608 e além disso ele foi um grande polemista, um republicano ferrenho que atuou ativamente junto a Cromwell e ele também trabalhou com educação. O Paraíso Perdido foi escrito em 1667 e é um poema épico. O tema do Paraíso Perdido é o Gênesis, né, e a queda do homem. Além disso, ele vai abordar também a queda dos anjos rebeldes. E toda a estrutura de Paraíso Perdido se assemelha à estrutura da Ilíada, da Odisseia e da Eneida, que foram as grandes influências do Milton. O Milton era um protestante de um grupo assim meio radical, e ele faz esse poema também, vamos dizer assim, para a glória do Senhor, vamos dizer assim. E eu tinha muita vontade de ler O Paraíso Perdido por dois motivos. Um deles é que meu namorado gosta muito, meu namorado leu em inglês, né, essa edição da Penguin. Eu não li essa edição, eu li uma edição em português, traduzida por um cirurgião do século XIX, se não me engano, que chama Antônio José Leitão. E que é uma tradução que nem todo mundo gosta, mas enfim, é difícil encontrar esse poema para traduzido. Mas além do meu namorado gostar muito, eu vi um vídeo da Claire Scorsese em que ela elogiava muito a construção dos personagens nesse poema, principalmente a construção de Satã, que parece que é o grande personagem do poema. Eu li recentemente o Frankenstein, gostei muito, tem a resenha aqui no canal, e a epígrafe do Frankenstein é de Paraíso Perdido. E esse poema vai ser citado inúmeras vezes dentro do Frankenstein. Então isso também aumentou muito a minha vontade de ler. Como eu já estava assim planejando em algum momento pegar, eu falei, não, vou aproveitar então que eu terminei o Frankenstein e que o Paraíso Perdido aparece tanto aqui e vou ler de uma vez esse poema. Bom, John Milton, ele foi contemporâneo do Shakespeare, mas não enquanto os dois estavam ativos, né? Porque o John Milton nasce em 1608 e o Shakespeare morre em 1616. Então, na verdade, o Shakespeare já estava no fim da vida quando o Milton nasce. Mas é interessante pensar nessa sequência temporal, porque os personagens, os grandes personagens trágicos de Shakespeare podem ter influenciado um pouco o Milton na produção desse poema épico. Como eu falei, esse poema tem muita influência dos grandes épicos, né, como Ilíada, Eneida e Odisseia. E ele aqui não vai ser muito ortodoxo no tratamento do Gênesis. Um dos motivos é que ele vai misturar muita mitologia grega aqui. Esse é um poema difícil, ele foi escrito em pentâmetro iâmbico, ou seja, ele tem uma métrica. A minha tradução é em verso decassílabo, que é normalmente como se traduz pentâmetro iâmbico em português. Os versos são brancos, no entanto, eles não terminam com rima. E o Milton vai fazer muitas referências e citações à mitologia grega, a histórias bíblicas, a história de maneira geral, inúmeras referências geográficas também. Então, assim, até o primeiro canto aqui é um pouco difícil, é talvez o mais árido, porque ele equivale ao catálogo das naus, ou o catálogo das naves, né, desses grandes poemas épicos, que é quem vai para a batalha, né, que é o poeta descrevendo quem são as pessoas que vão para a batalha, quais são os navios que vão para a batalha, e ele vai fazer isso aqui, porque a história do Paraíso Perdido, ela é em grande parte sobre a queda dos anjos rebeldes, né, junto com Satã, Lúcifer. E um dos momentos mais legais aqui é a Batalha dos Anjos. Então é a Batalha dos Anjos Rebeldes, né, que eram um terço dos anjos do paraíso. Eu não vou falar paraíso aqui para não confundir com Éden, tá? Mas então um terço dos anjos do céu que se rebelaram contra Deus. Então essa briga. E o Milton, ele vai então fazer um catálogo no primeiro canto, falando
dos anjos que vão participar dessa rebelião com Satã. E como é que ele vai nomear esses anjos? Ele vai chamá-los pelos seus nomes, aliás, pelos nomes que eles teriam, que eles assumiriam na mitologia pagã. Então ele vai falar Astaroth, o bezerro de ouro, Moloch, né? Então assim, alguns deuses de mitologias pagãs, ele vai pegar o nome e vai supor que esses demônios eram alguns dos anjos caídos, né? O Paraíso Perdido foi escrito originalmente, ele foi publicado originalmente em 10 cantos, e posteriormente o Milton fez uma revisão e passou para 12 cantos para se assemelhar à Eneida. E então o primeiro canto começa em Média Res. Média Res significa que o canto começa no meio da história. Então o canto começa quando os anjos caíram, né? Então eles já foram enviados, lançados ao inferno, e eles estão assim meio atordoados, tentando se reunir, se reagrupar e se recuperar, e eles estão tentando bolar uma vingança. Eu não vou me preocupar muito com spoiler aqui nesse vídeo, porque afinal de contas é o Gênesis a história, né? Então assim, acho que a maioria de vocês sabe que história que é. Então o que acontece? A revolta de Satã começa porque Deus avisa para os anjos que o seu filho, que senta à sua direita, vai ser o rei do universo, o rei do céu principalmente. E Satã se sente meio que traído, meio que preterido. E aí volta a questão que eu falei da influência de Shakespeare, porque o dilema de Satã, a raiva, o ressentimento de Satã, é um ressentimento por um mérito não reconhecido, porque ele achava que ele tinha mais direitos, mais experiência, enfim, né? Por que a gente tem que ser subalterno pra essa pessoa aí que você tá falando? E então o Satã arregimenta e bola uma traição, e aí a gente vai ter o eco aí de muitos heróis heróis vilões trágicos de Shakespeare. A gente vai ter tanto um pouquinho de Iago, do Otelo, né, que tem esse mesmo problema que o Satã em relação ao Otelo, que é o mérito não reconhecido, né, porque afinal de contas Otelo dá um cargo militar para um intelectual que é Cássio e desconsidera Iago, que tinha experiência militar. Então essa é a grande revolta dele. A gente também vai ter Satã querendo ombrear com os deuses, então a gente vai ter aí uma certa ambição do Macbeth e posteriormente a culpa do Macbeth, mas aí eu chego lá logo mais. E a gente também vai ter um pouco daquela reflexão existencial sobre a própria vida, sobre a própria condição, que é uma reflexão típica de Hamlet. Então, assim, pensei muito no Shakespeare lendo Paraíso Perdido. Bom, o canto então começa, né, com essa queda, e ele vai então se desenvolver, os demônios vão tentar se organizar, eles vão criar uma cidade, uma espécie de templo, de castelo dos demônios, que vai ficar conhecido como Pandemônio, que é uma palavra que foi cunhada pelo Milton. E o Satã, de certa forma, antecipa o grande dilema humano, porque se o Paraíso Perdido é sobre a queda do homem, Milton começa a abordar isso primeiro na queda do próprio Satã. Porque esse Satã do Milton aqui não é uma criatura fantástica e mitológica. Esse Satã é muito, muito humano. E eu acho que essa é a grande qualidade, né, de O Paraíso Perdido. É o que chama muita atenção no Paraíso Perdido, é a construção do personagem Satã. Uma das coisas mais interessantes que o Milton fez no processo de romantizar, de dramatizar essa história que ele decidiu contar ou recontar, é a aproximação com os épicos e com a mitologia grega. Então ele pega, por exemplo, a morte, o pecado, a discórdia e personifica eles. E personifica em criaturas meio que mitológicas, assim, criaturas monstruosas, que falam, né? E tem todo um paralelo com a cultura clássica. Por exemplo, pecado é um monstro feminino, e ele surge pronto da cabeça do Satã, de um pensamento ruim que o Satã teve. O Satã nem sabe disso, ele vai saber disso depois. Quando ele encontra com essa criatura, a criatura chama ele de pai. E ele fica, por que tá me chamando de pai?
E aí a criatura vai dizer que saiu da cabeça dele. E isso é um paralelo com a história de Atenas, né, que surgiu pronta da cabeça de Zeus. Então esses paralelos vão aparecer o tempo inteiro. A história também vai, de uma certa forma, trazer cenas, modelos de cenas dos épicos anteriores clássicos. Então, no meio da Batalha dos Anjos, a gente tem uma situação de cavalo de Troia. Jesus aparece aqui, apesar da história ser o Gênesis, o Milton decide dar um protagonismo para Jesus, que aparece. Jesus é meio que o Aquiles do poema. Aquele que chega e que não tem pra ninguém, né? Cuja força não se compara a de ninguém, é muito maior. E que de fato é um filho de um deus. Eu fiz uma leitura comentada do poema no Snapchat, onde eu comentei que a Batalha dos Anjos me lembrou muito as cenas de luta dos livros e filmes contemporâneos. E que de uma certa forma até fiz uma piadinha, né? Porque parece que essas histórias do nosso tempo se reportam todas aos épicos, de uma certa forma, né? Começou lá atrás. Então, por exemplo, na situação de Cavalo de Troia, é como se os anjos lançassem mão da sua chain de bazuca num determinado momento, né? Que na verdade são os anjos caídos. E aí depois vem os anjos mesmo, os fiéis, e lançam mão da sua carta na manga, que aí seria uma espécie de Dragon Zord, né? Então a gente fica vendo. É um paralelo meio bizarro, né? Mas ele é totalmente possível. O Milton também aproveita para dar umas alfinetadas na Igreja Católica, afinal de contas ele era protestante. Ele vai criticar a moral católica claramente em dois momentos. Num deles ele vai falar de uma coisa estranha que vai acontecer com os monges, e numa outra é quando ele fala que Adão e Eva consumaram sim a sua relação nupcial, e ele tá falando de sexo. E ele diz alguma coisa assim, porque vocês têm que fazer mesmo, os casais têm mesmo que, né, contrair aí, ou consumar o casamento, porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se multiplique, né? Então fica essa alfinetada na moral católica que prega, em certa medida, a castidade, né? A abstinência sexual, a não ser para procriação. Bom, como eu falei, o Satã é o grande personagem aqui. E a gente não sabe muito bem se isso foi de propósito. Porque o Satã, ele se rebela, ele tem orgulho, mas ele tem um caráter muito trágico, porque ele se arrepende. Porque ele sente muita saudade do céu, que pra ele é a sua pátria, é de onde ele veio, é onde ele gostaria de estar, um lugar maravilhoso. E então ele sofre muito com esse banimento, ele sofre muito com a responsabilidade dos próprios atos, e aí tá toda uma questão da condição humana, da liberdade, da escolha, da responsabilidade em relação às próprias escolhas. Então ele em alguns momentos vai se amaldiçoar. Quando ele conhece Adão e Eva, de quem ele vai se vingar? Ele vai se vingar meio que de Deus, através de Adão e Eva, né? E aí quando ele conhece Adão e Eva, ele acha as criaturas graciosas, ele simpatiza com eles, ele imagina que ele poderia, numa outra situação, ser amigo deles, conviver bem com eles ali na Terra, né, no Éden. Mas ele fica triste, porque ele não pode fazer isso. Ele tem que se vingar de Deus por ter banido eles de um lugar tão maravilhoso. E todo esse drama existencial de Satã, que tem muito, como eu falei, de Hamlet, um pouco de Macbeth, por curtir aquela culpa, né? Por que eu fui fazer isso? Por que eu sou tão orgulhoso? Né? E a Lolazinha veio aqui participar da resenha. Antecipa, de certa forma, o drama do Adão, que vai entrar nessa também depois do pecado original, também vai ficar arrependido, também vai pensar na sua condição e vai experimentar uma série de sentimentos que ele não tinha antes, né? Revolta, tristeza, desolação, né? Mas tudo isso começa com o Satã. Então o drama humano aí, a condição humana, ela começa a ser discutida no próprio Satã. O Howard Bloom, nesse livro aqui, chama a atenção para uma coisa muito interessante que tem no Paraíso Perdido, que é o fato da montagem do poema ser praticamente cinematográfica. E de fato você percebe isso lendo, né? O Milton arranja as cenas de uma certa maneira, ele cria um suspense, ele intercala as cenas, ele faz aquele flashback. Então é muito cinematográfico. Enquanto a gente lê, a gente quase deseja que haja um filme. No entanto, também tem um certo medo, porque essa é uma história que tem tudo pra ficar meio cafona, né? Porque eu fico lembrando daquele filme 300 e fico, ai meu Deus,
talvez seja melhor não ter filme não, mas enfim, tem uma linguagem bem cinematográfica. E tem algumas coisas curiosas que a gente comenta sobre o clichê do filme de ação, né? O vilão que conta o seu plano. E o Satã vai fazer isso também, né? Vai ter uma conversa do Satã com o Miguel. E o Miguel pergunta, o que você tá planejando? E ele fala, entrega o plano todo, né? Você fica, não, meu filho, como assim? Até no poema épico, né? O cara tá entregando o plano. E eu achei interessante que, apesar de todo o teor religioso, o Satã é construído com muita riqueza. E que no diálogo dele com o Miguel, num deles, eles falam com ironia, sabe? Não tem aquela coisa porque é anjo, todo mundo muito sério. Não, tem ironia, tem sarcasmo. Eu dei 4 estrelas pro poema. Por que eu não dei 5? Porque os 2 últimos cantos são um pouco fracos. Esse livro, ele tem alguns cantos que são mais descritivos. Então, assim, tem pouca ação, tem pouco drama. E os 2 últimos são assim porque eles são basicamente o Arcanjo Miguel, né? Ele chegou pra colocar Adão e Eva pra fora do paraíso, mas antes disso ele vai dizer pro Adão qual o futuro da sua estirpe, né? Então ele vai dar uma certa acalmada, mas nem tanto no Adão, contando qual vai ser o rumo da humanidade, né? Mas tem alguns cantos maravilhosos que eu assinalei aqui. O canto 2, que é o plano, é quando os anjos caídos se organizam e começam a dizer seus planos, e aí tem uma votação para ver qual vai ser o plano de vingança contra Deus. O canto 4, que é quando o Satã chega no Éden e começa a pensar as suas condições, a refletir sobre o que aconteceu com ele, sobre o que ele fez, as suas escolhas. O canto 6, que é a batalha, de fato, a descrição da batalha, que é um flashback, né? Então isso, na verdade, foi o anjo Rafael que chegou, porque o Adão tá perguntando algumas coisas pra ele. Como é que é o céu? Como foram feitos os planetas e tal? Então o Rafael vai contar pra ele como foi a batalha. E o canto 10, que aí já é o drama de Adão e Eva, depois de pecarem. Eu acho que o Milton, ele fez uma ótima história, assim. Ele criou uma história muito dramática, que prende, sabe? Que você sofre com o personagem, que você torce. Além do drama do Satã, que é um personagem muito complexo, que tem todo esse paralelo com o Iago, né? E aí a gente para pra pensar. O Iago talvez fosse um personagem mais complexo, né, do ponto de vista da construção, do que o Satã, mas o Iago causou a queda de um homem virtuoso, que era Otelo. E o Satã causou a queda de um homem virtuoso, que era Adão, mas uma queda que redundou na queda de toda a humanidade, né? Então, o efeito da vingança do Satã foi um pouquinho mais duradouro, vamos dizer assim. Então tem todo esse drama, que é um drama que depois se repete no Adão, mas que ele é mais forte no Satã, não tem jeito. O William Blake, né, o poeta romântico, que também fazia pinturas maravilhosas e que fez pinturas pro Paraíso Perdido, dizia que o Milton não sabia, mas ele era Team Satã, ou seja, ele estava do lado do Satã. E essa é uma leitura que vários poetas românticos vão fazer, como o Shelley, por exemplo. Mas tem uma outra questão que ele romantiza, que é o fato de que depois que Eva come do fruto e vai conversar com Adão, dizer pra ele que ele tem que comer também, porque eles vão ficar como deuses, né, vão ter todo um conhecimento, o Adão percebe que ela fez uma mega mancada, né, que tipo, nossa, você acabou com a sua vida, minha filha. Só que ele decide comer o fruto porque ele já está muito apaixonado pela Eva. Então, assim, ele diz pra ela que ele não vai mais aguentar ficar sem ela, mesmo que Deus dê outra Eva pra ele, e ele se mantém. Assim, vamos supor que eu me mantenha aqui puro e Deus me dê outra Eva. Eu não quero, já me apaixonei por você, então eu vou ter que comer essa maçã e ficar perdido junto com você. Então, assim, essas liberdades que o Milton toma, de uma certa forma, enriquecem literariamente o texto, né? Porque ele fica mais emocionante, tem todo um drama a mais. O Paraíso Perdido é um poema difícil. E a gente ainda tem esse problema da tradução. O tradutor era um cirurgião do século XIX, tem muitos arcaísmos no texto. E tem aquela dificuldade que eu falei do primeiro canto, que é um canto que tem muitas citações de nomes de lugares da Bíblia, personagens da Bíblia, deuses gregos.
Ele assusta um pouco, mas depois que você passa do primeiro canto, eu pelo menos funcionou assim comigo, eu me habituei ao estilo narrativo e consegui ler. Facilitou muito pra mim ler no Kindle, porque eu consultei o dicionário várias vezes e quem tem Kindle sabe que é muito mais fácil consultar o dicionário no Kindle, né? Porque você vai lá, clica e aparece rapidinho, né? Então isso facilitou muito também. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um site, se eu não me engano, norte-americano, que tem o poema completo em inglês comentado. Como assim comentado? Onde tem esses nomes de personagem bíblico, de deus grego, ou alguma menção que o Milton esteja fazendo, algum conceito que ele defendia enquanto polemista, tem um link lá. E aí você clica naquele link e ele explica o que é. Algumas são as explicações curtas, outras são as explicações bem grandes. Então vou deixar esse link aqui. Também vou deixar as ilustrações maravilhosas do Gustavo Doré, que eu fiquei mostrando no Snapchat enquanto estava lendo Paraíso Perdido. Inclusive a capa dessa edição da Penguin é uma dessas ilustrações. Vou deixar aqui embaixo também o link pro vídeo da Claire, que foi um dos vídeos que me deixou com muita vontade de ler o Paraíso Perdido. E assim, gente, um amigo meu do trabalho, que não tá acostumado a ler coisas em verso, ele tinha vontade de ler o Paraíso Perdido e eu fiquei falando tanto na cabeça dele, tanto, que ele começou a ler. E assim, ele achou difícil? Achou, mas ele tá gostando, ele continuou lendo, ele ainda não terminou, mas ele gostou. Então eu acho assim, se você acha a história mais ou menos interessante, tem algum interesse, já ouviu falar, porque assim, assusta. Eu mesmo tinha um medo assim de que fosse uma coisa muito sisuda, né, muito solene, e assim, o tom original, principalmente quando você vai ler em inglês, você vê que ele é mais solene, mas tem esses momentos maravilhosos de drama, esses personagens muito construídos, né. Uma coisa interessante que ajuda é que antes de cada canto tem um argumento, e o argumento é um texto em prosa que vai contar o que vai acontecer naquele canto, e aí depois sim, você tem o canto lá com as suas metáforas, né, em verso metrificado, enfim. Então, eu adorei, eu achei até que eu ia demorar bem mais lendo e nem foi tão difícil. Eu li 2 cantos no primeiro dia e no último dia de leitura eu li 3, porque eu passei um fim de semana sem ler nada. E eu gostei muito, gente, eu gostei muito. Ai de mim, que afinal ceder me cumpre. E como hei de mostrar que me arrependo? Por que modo perdão obter eu posso? Só pela submissão, palavra horrível. Meu nobre orgulho atira-te bem longe. O meu flagelador tudo isso sabe. Assim, de dar-me a paz, dista ele tanto. Como eu de lhe pedir, eis para sempre, perdida toda a sombra de esperança. Então aqui alguns fragmentos do drama, né, do sofrimento do Satã. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ver o vídeo da Claire, que é um vídeo muito bom, tá? Beijos, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!